sexta mensagem na vida de José. Hoje nós queremos falar sobre com a faca e o queijo na mão. E vocês já vão entender por que a gente está usando essa expressão. Quando José estava na prisão, ele aprendeu por experiência que mesmo os momentos que para nós são ruins, são momentos que Deus ainda está trabalhando os seus propósitos. Ele aprendeu experiências difíceis, que as experiências difíceis têm o potencial de nos ensinar lições que talvez outro tipo de momento não nos ensinaria. Nós precisamos, na verdade, ter muito cuidado com essa ideia de rotular alguma coisa de bom ou ruim. É muito comum a gente fazer isso. Até conta essa história de um fazendeiro na Idade Média, que ele possuía apenas um filho e um cavalo. E um dia o cavalo dele fugiu. Aí os apressadinhos chegaram para ele e disseram: que má sorte a sua, né? Aí ele disse: talvez sim, talvez não. Aí na noite seguinte o cavalo voltou, porque tinha comida ali. E junto com ele trouxe outros 13 cavalos. Aí o pessoal logo foi dizendo: puxa, que boa sorte a sua. Talvez sim, talvez não. No dia seguinte, quando o filho estava tentando domar um desses cavalos selvagens que havia vindo, o filho dele caiu, quebrou a perna. Aí o comentário foi: puxa, que má sorte a sua. Seu filho quebrar a perna. Talvez sim, talvez não. Passaram-se alguns dias, veio um déspota que arrebanhou todos os jovens e todos os cavalos para a batalha, para a guerra. Todos os que estavam aptos. E aquele jovem, que estava com a perna quebrada, foi poupado, ele não foi para a guerra. Má sorte? Boa sorte? Talvez sim, talvez não, aquele fazendeiro responderia. Mas para nós que cremos num Deus soberano, esses elementos de sorte e azar não existem. Eles não fazem parte do nosso vocabulário, porque nós cremos que tudo na nossa vida vem por providência de Deus. Mas não é fato que a gente é apressado em rotular as coisas quando elas acontecem e dizer que elas ou são boas ou são ruins. A história de José nos ensina que Deus se utiliza tanto de bons eventos como de eventos ruins, entre aspas aqui bem colocadas, para nos moldar, para que nós venhamos a ser exatamente a pessoa que Ele tensionou que nós fôssemos, conforme a imagem de quem? Do seu Filho Jesus, Romanos 8, 29. Em Hebreus 12, 15 nós lemos o seguinte: cuidem para que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Há um autor que eu não sou muito fã dele, mas ele disse uma coisa interessante num dos seus livros, A Cura das Memórias, falando sobre a amargura, David Simmons. Ele diz assim: a amargura é a principal culpada por vidas prejudicadas e relacionamentos ruins, bem como pela perda da vitalidade, alegria e liberdade de que muitos cristãos experimentam. A amargura faz com que inúmeros cristãos percam seu poder e eficácia espiritual. A causa de Cristo tem sofrido enormemente, pois inúmeros de seus seguidores possuem problemas não tratados de amargura. O Philip Yancey, aquele outro autor bem conhecido no seu livro Maravilhosa Graça, ele trata exaustivamente de como a falta de perdão nos conduz a uma vida caracterizada por amargura. E ele cita com muita propriedade que se houvesse perdão, se houvesse um liberar de graça, cessariam as guerras. Todas elas, via de regra, são causadas por uma obsessão chamada vingança. Quase todas elas, na sua totalidade. Aliás, você já teve a curiosidade de analisar o tema predominante dos chamados filmes de ação?
Eles deviam ser chamados filmes de violência, eles são chamados filmes de ação. Qual é o tema? Vingança. Aqueles mais antigos, Máquina Mortífera, Duro de Matar, Guerra nas Estrelas. E as séries, ou talvez filmes avulsos, um pouco mais recentes, Desejo de Matar, o próprio nome, né? Duro de Matar, Desejo de Matar, Gladiador, Hannibal, Batman. Todos os filmes daqueles aqueles atores, Van Damme, Wesley Snipes, Steven Seagal e outros tantos. Até esse chinês mais brincalhão, Jack Chan, que são gozados os filmes dele. Mas se você for olhar no fundo, a vingança está por trás. E aí eu paro para fazer uma pergunta para os homens aqui presentes. Vocês já repararam como é que nós justificamos o assistir de filmes assim? Quando geralmente a nossa esposa, já estou vendo o marido rindo aqui, quando geralmente a nossa esposa cobra de nós, achando ridículo a gente passar horas na frente da televisão assistindo esse tipo de lixo. A vingança gerada pela falta de perdão ao lado da inveja representa uma de duas forças mais fortes de motivação no nosso universo. O universo que não teme a Deus, um mundo que pôs Deus de lado. Na vida de José, vencida a tentação sexual, quando José se manteve íntegro, vencida a tentação em meio à adversidade, quando José não desistiu de confiar em Deus, vencida a tentação em meio ao sucesso, à prosperidade, poder, quando José se manteve humilde e a serviço e para a glória de Deus, como é que ele reagiu no momento em que ele teve a faca e o queijo na mão para ir à forra de tudo que os seus irmãos haviam feito para ele? Como é que ele lidou com a ameaça da amargura? Como é que ele conseguiu manter um espírito dócil no meio de tanta injustiça? A ideia central da mensagem de hoje é que no momento em que a amargura se apresenta como opção humana mais justa, é aí que nós temos da parte de Deus graça suficiente para perdoar. Humanamente falando, José tinha todo o direito de se amargurar. Vamos dar uma recapitulada porque isso nos ajuda. Eu tenho encontrado inúmeras pessoas que estão psicologicamente presas ao passado, presas a pessoas, presas a eventos, porque elas não conseguem perdoar. Às vezes é uma esposa, é um marido traído, por vezes é um irmão que nos passou a perna nos negócios, nos deu um desfalque e, como diz a gurizada de hoje, vazou e nós ficamos com a dívida para pagar, o nome sujo. É em momentos assim que nós temos a tendência humana e pecaminosa de nos acharmos com todo o direito de estarmos amargurados. Aliás, é assim que funciona a nossa lógica humana. Lógica caída, que veio lá do Éden, dos nossos primeiros pais. E a situação de vida de José não era diferente disso. Ele teve muitos eventos na vida dele que poderiam ter trazido a ele a esse ponto de se deixar amargurar. Então, vejam bem, primeiro ele foi odiado e foi rejeitado pelos irmãos. Se você fez a leitura dos capítulos 37 a 50, vocês se lembram bem como é que os irmãos passaram a odiá-lo, cogitaram até matá-lo, mas depois, graças à intervenção de um dos irmãos, acabaram vendendo como escravo para o Egito por causa da predileção que Jacó tinha por ele como filho. Também por ele ser, vamos usar a expressão mais clara, o dedo duro dos irmãos, que ele queria as coisas certinhas, e os irmãos queriam passar a perna no pai, então não está certo, ele contava para o pai. E por fim, porque eles não conseguiam arcar com aquela ideia dos sonhos dele. Então essa rejeição toda, de que José foi objeto, facilmente, se ela não fosse compreendida à luz da providência de Deus, poderia ter levado José à amargura.
Segundo lugar, José foi duramente repreendido pelo pai quando ele contou o segundo sonho. Gênesis 37:10, nós lemos o seguinte, ele conta o segundo sonho, olha o comentário que o pai faz. Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Uma palavra muito dura do pai para ele. José esperava a compreensão do pai. Era Deus que tinha falado com ele em sonho. Mas o que ele recebe é uma palavra dura do pai, machucando profundamente seu espírito. A amargura poderia facilmente ter se instalado a partir desse ressentimento se José o realimentasse. José também foi falsamente acusado, foi difamado pela esposa de Potifar. Nós estudamos isso em Gênesis 39. Queridos, poucas são as dores que se comparam àquela causada pela injúria, ou seja, por uma acusação caluniosa, falsa, alguém falando uma mentira a seu respeito, ser atacado no caráter, ter a reputação que a gente levou anos para construir, destruída da noite para o dia e com uma mentira. É muito fácil os sentimentos resultantes disso nos levarem à amargura. José foi condenado e foi preso por Potifar, como seu senhor, a quem ele fielmente serviu durante uns 13 anos. Como é que ele pôde condená-lo? Desconfiar dele. E embora Potifar tenha demonstrado continuar confiando na capacidade administrativa, gestora de José, a ponto de tê-lo dado a dica para o carcereiro, bota ele aí porque a sua cadeia vai entrar nos trinques se você botar esse homem para administrar a sua cadeia. E o carcereiro fez isso. Apesar disso tudo, José ainda poderia ter deixado esse evento de Potifar colocá-lo na cadeia, desconfiar dele, gerar amargura. Na prisão, José é esquecido pelo copeiro de Faraó. Você se lembra? Nós vimos isso. Ele interpreta o sonho e ele, naquele desespero de dar um jeitinho para ele resolver a situação, de sair logo daquela cadeia, ô seu copeiro, quando você estiver lá diante de Faraó, não esquece de falar bem de mim, tá? Por favor, me arranca daqui. E o que acontece com o copeiro? Ele é acometido de uma amnésia dada por Deus. 2 anos. Ele podia ter ficado amargurado por causa disso. Esquecido. Se nós olharmos para as Escrituras, conforme nós já citamos Jó e Jeremias, nós veremos que de todos os reveses, de todas as situações adversas, nada, eu estou pulando, estou me adiantando aqui, ele teve que sobreviver, a última coisa, ao silêncio de Deus. Essa é a mais difícil de a gente arcar. Jó e Jeremias dão testemunho para nós. Ele passou uns 13 anos de reveses desde que ele chegou no Egito, embora as coisas estivessem contando com a mão de Deus, com a bênção de Deus. Ele era escravo. E as situações estavam se somando. Ele foi parar na cadeia, estava esquecido. Seria muito fácil ele ficar amargurado. Se nós olharmos para as Escrituras, exemplos de Jó e Jeremias, como eu estava citando, nada se compara a você esperar ouvir a voz de Deus e tudo que você tem é silêncio de Deus. Deus não fala. Deus está trabalhando. Talvez você esteja no forno, como a gente já viu, para Deus te dar a têmpera necessária. Situações como essas todas podem gerar amargura. Avaliadas pela lógica humana, é claro. Elas são injustas, aparentemente injustas. Algumas mais injustas, outras a gente não pode provar que são. E a gente talvez se sinta no direito, por causa disso, de eu tenho que ir afora, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso deixar isso barato. Esse sentimento de vingança é o campo mais propício que existe para a amargura
criar raízes na nossa vida, para ela se desenvolver, para ela crescer, para ela tomar conta, para ela envenenar a nossa existência. E de quebra, como diz Hebreus, para contaminar a muitos. Repare que a amargura, ela é tão forte que ela não se limita a estragar a tua vida. Ela estraga a vida daqueles que estão à sua volta quando você se deixa dominar por ela. Como é que alguém norteado por valores espirituais e não por emoções, aliás, como alguém que era norteado por valores espirituais e não por emoções, José fez prevenção contra a amargura, justamente tornando-se perdoador. Deus fez José passar por aqueles estágios que nós já mencionamos, a predileção do pai. Ele foi parar no poço por causa dos irmãos, ele foi para o palacete de Potifar, do palacete de Potifar ele foi para a prisão e finalmente ele chega ao palácio do homem mais poderoso do mundo e é o seu principal executivo. E no palácio ele é encarregado de preparar o Egito para 7 anos de fome. E como a fome não poupou nenhuma terra, não só o Egito, inclusive a terra da sua família, José agora era o único no mundo que tinha autoridade delegada para dizer quem podia fazer uso do estoque de grãos que ele havia feito e como, quanto. Com a sua família já quase passando fome, o que Jacó faz? Manda os filhos para o Egito, para comprarem grãos. Menos Benjamim, o irmão caçula de José, filho de Raquel também. Como de Gênesis 42:4, temendo que algum mal lhe acontecesse. Jacó era o próprio, como a gente diz na gíria, era como é que é? Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça, Jacó passou por aquilo com José, ele não queria perder outro filho. Ele falou, não vai ficar comigo, vocês vão sem o caçula, ele fica aqui. Porque Jacó não conseguia se esquecer do que havia acontecido 20 anos antes. Ele mandou o filho, José, que era o seu predileto. Isso é uma das coisas terríveis num lar, pais terem filhos prediletos, mas existe, e isso é problema. Ele manda o seu filho para estar com os irmãos, e conforme a mentira dos irmãos, José foi atacado por uma fera e morreu. Então isso é o que Jacó tem no coração, a informação com a qual ele teve que lutar. Por isso que ele segura Benjamim com ele. Então quando os irmãos chegam ao palácio de José, eles são trazidos à presença de José, que está sentado no trono. Eles não reconhecem. José está 20 anos mais, ele tinha 17 anos quando ele foi vendido. Agora ele está com 37 anos. Desculpe. 37, está certo. Matemática está certa. E eles, José já falava o egípcio fluentemente. Ele está trajado com aqueles trajes tipicamente do Egito, joias da realeza, ele fazia parte da realeza. Então os irmãos não reconheceram, mas ele imediatamente reconheceu os irmãos. E eu coloco aqui que José resolve tratar os irmãos com uma firmeza pensada. É a forma que eu achei para expressar o que José faz com eles. Própria, convenhamos, de quem era o segundo homem mais poderoso do mundo. Você não fala com uma autoridade dessas de igual para igual, em situação nenhuma no mundo. É assim que funciona. Capítulo 42, 6 e 7. Quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse e lhes falou asperamente. De onde vocês vêm? Responderam eles, da terra de Canaã para comprar comida. Na hora que eles se curvam diante de José, eu tenho certeza que José lembrou daquela situação dos sonhos. Gênesis 37, 7. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes
se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Aquilo estava acontecendo, gente. E aí o sol, a lua, as estrelas se curvam diante de José no segundo sonho. Aqueles sonhos que fizeram crescer o ódio dos irmãos por José. Ironicamente, vejam como é que Deus age. Ironicamente, eles desencadearam os eventos que transformariam os próprios sonhos em realidade. É assim que o nosso Deus Todo-Poderoso age. Ele não tem que dar satisfação para nós, a criatividade dele é imensa. Mas os irmãos de José não tinham consciência disso. José tinha agora a chance de ir afora. Ele estava com a faca e o queijo na mão para vingar-se de quem tanto o maltratara. Bastava José dar a ordem e eles seriam sumariamente postos na cadeia ou simplesmente executados. Sem qualquer explicação, sem qualquer questionamento. Poder para isso ele tinha. Mas ele escolheu não fazer isso, porque a sua vida toda se alicerçava na confiança do Deus da providência soberana. E José estava muito curioso para saber do seu pai e do seu irmão. Então ele bola um plano engenhoso para chegar à verdade. Ele diz lá no capítulo 42, versículo 10, vocês são espiões, vocês vieram para ver a nossa terra, onde que ela está desprotegida. E isso pega os irmãos de surpresa, eles passam a implorar pela vida diante daquele governante. Teus servos, versículo 13, eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai, e o outro já morreu. Então, só com essa frase dos irmãos, ele descobriu que o pai era vivo e que o caçula estava com o pai. É difícil nós sabermos exatamente o que se passou no coração de José naquela altura. Porque quando José insiste na tese que eles são espiões, no versículo 15, e ele jura pela vida de Faraó, e ele coloca todos eles na cadeia por 3 dias, dizendo que só um deles será libertado para ir buscar o irmão mais novo, e quando o irmão mais novo chegar, aí ele liberta o resto. É interessante o que se passou nesses 3 dias. Porque 3 dias depois, José muda a estratégia. No versículo 18 ele começa dizendo, fazei o seguinte e vivereis, pois temo a Deus. É como se José não aguentasse mais o suspense. A coisa estava apertando o coração dele. Suspense que ele mesmo havia criado. E eu quero dizer como Paulo diz, gente, agora falo eu, não o Senhor. Eu não tenho nenhuma dica da Bíblia para dizer o que eu vou dizer. Então é minha opinião, por favor, entendam isso como minha opinião. Quer me parecer, eu não posso afirmar categoricamente, quer me parecer que José percebeu que aquela atitude de deixar todos eles presos, até que um deles voltasse com Benjamim, poderia, no fundo, ser um princípiozinho de vingança. Para mim, essa frase, pois temo a Deus, a palavra Deus aí é Elohim. Era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o pai deles. Era o Deus deles. Interessante que eles não perceberam aí. Quem é que no Egito temeria ao Deus verdadeiro? Não tinha como. E essa frase, depois dele dizer, fazei o seguinte e vivereis, parece sugerir que José repensou naqueles 3 dias a sua estratégia para que ela fosse suficiente para garantir a vinda de Benjamim, com a detenção de um único irmão, Simeão. E é claro que durante aqueles 3 dias, eu imagino que aqueles irmãos pensaram muito naquele episódio que aconteceu com José, e eles estavam achando que Deus estava dando a paga deles. Os próximos versículos são muito esclarecedores, 21 a 23. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros, certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão.
Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava pela sua vida, mas não lhe demos ouvido. Por isso nos sobreveio esta angústia. Rúben respondeu: eu não lhes disse que não maltratassem o menino? Mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Eles achavam literalmente que ele tinha morrido. Quem é que ia achar que um escravo no Egito iria sobreviver? Eles sabiam como é que a coisa era feia no Egito. A fama que o Egito tinha. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. Então, a seguir, José ordena que as bagagens dele sejam cheias de grãos e que o dinheiro do pagamento seja escondido nos sacos de grãos, para que eles sejam restituídos do dinheiro que eles gastaram na compra de grãos, e ainda coloca comida suficiente para a viagem toda deles na bagagem. Eles não estão sabendo de nada disso. O que José está demonstrando com isso, gente? Para mim é claro que José está mostrando que ele não guardava mágoa dos irmãos. Ele estava pagando o mal com o bem. Quando todos se foram, exceto Simeão que estava preso, José chora incontrolavelmente. Ele não aguentava mais. Mas o interessante é que o choro dele me parece um choro de alívio. Um choro de alívio de quem percebeu que os irmãos finalmente haviam admitido que haviam feito com ele o que não deveriam fazer. E uma coisa que nós precisamos antenar é como isso funciona conosco. Mesmo quando nós somos perdoadores, quando nós percebemos que a pessoa que nos ofendeu e que nós perdoamos, quando nós percebemos que essa pessoa se arrepende, gente, isso tem um efeito terapêutico absurdo na nossa vida. E muitas vezes as nossas emoções ficam quase que descontroladas ao percebermos isso. Principalmente quando é um ódio de morte, como havia nessa família. Quando eles encontraram o dinheiro, a consciência aí acusou de vez, né? E eles dizem no versículo 28, que é isso que Deus nos fez. Olha o que a culpa faz com uma pessoa, né? Principalmente uma pessoa temente a Deus. Ela vai passar o resto da vida achando que é castigo de Deus. O resto da vida. Já em casa, Jacó mal pôde acreditar na história dos irmãos, do dinheiro restituído, mas ele não queria saber de abrir mão de Benjamim. Quando acabou a comida, e eles tiveram que voltar para o Egito, Jacó queria morrer, mas ele não queria abrir mão de Benjamim. Mas ele não teve saída. E quando José vê o seu irmão de sangue chegar, ele é tomado de grande alegria e ele prepara um banquete. Mas ainda havia negócios a tratar. José queria reencontrar o seu pai. Então ele bola um outro plano. Ele manda encher novamente a bagagem deles de grãos. E aí ele pega a sua taça de prata e ele manda esconder na bagagem de Benjamim. E aí eles saem para a viagem e José manda os seus servos deterem os seus irmãos, que ele não identifica como irmãos, para procurar a salva de prata, a taça de prata sumida. Quando os irmãos descobrem que essa taça está na bagagem de Benjamim, eles sabiam que eles estavam muito encrencados e eles não tinham ideia de como lidar com a situação. Eles estavam literalmente com a faca no coração e não tinha quem pudesse socorrê-los. Eles voltam, dizem que eles não sabiam como é que a taça foi parar na bagagem. E José diz, olha, não tem problema, eu não farei de todos vocês meus escravos. Eu só farei meu escravo aquele em cuja bagagem foi encontrada a taça, Benjamim. Mas aí Rúben, parece que Rúben é meio porta-voz, ele toma a frente, versículos 30 e 31, ele diz assim, agora, pois, se eu voltar até o servo, a meu pai, sem levar o jovem conosco, logo que meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. E ele não estava sendo exagerado na fala dele.
Aí o capítulo 45 começa mostrando como é que José reagiu a isso. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos que ali estavam e gritou: façam sair a todos! E ele deve estar dando um tremendo berro mesmo. E assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Depois de José se recompor, José sentiu que ele precisava dar indício aos irmãos de como é que o plano mestre de Deus estava por trás de tudo que havia acontecido. Porque não havia lugar para temor da parte dos irmãos. Não havia lugar para vingança da parte dele. Então ele diz, a partir do versículo 4 do capítulo 45, o seguinte: cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá. Presta atenção, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Agora essa última frase é muito forte. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Gente, isso é muito forte. Dito da parte de alguém que tem o poder de matar os irmãos, se quisesse se vingar. Foi dito há 4.000 anos atrás. E, às vezes eu fico pensando que José tinha mais insight da providência de Deus que nós temos hoje. Gente, nós temos a palavra escrita. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós como professor residente. E tantas são as vezes que nós não percebemos a providência de Deus na nossa vida. Eu quero repetir conceitos que eu tenho trazido para vocês. José cria no constante cuidado de Deus e no seu absoluto controle sobre toda a sua criação para a sua própria glória e para o bem do seu povo. José, de alguma forma, saber que Deus, agindo mesmo através da adversidade, Deus não permitiria que nada viesse a acontecer para subverter a sua própria glória. Mas ele sabia também que Deus não permitiria que nada viesse a arruinar o bem que ele estava operando em José e para José, inclusive para o bem da sua família. Eu pergunto para vocês, raciocinando assim, tinha por que José não perdoar? Não tinha por que José deixar se amargurar. Deus estivera fazendo seus propósitos se concretizar em tudo aquilo que havia ocorrido. Ou seja, a consciência prática que José tinha da soberania de Deus, da providência soberana de Deus, que ordena a nossa vida conforme lhe apraz, conforme declara Efésios 1:11, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Essa consciência para José era mais forte, era mais abrangente do que qualquer desejo humano mesquinho e ignorante de vingança. Será que dá para a gente perceber isso quando as coisas não caminham como a gente espera? Será que dá para a gente confiar em Deus quando Deus usa momentos maus para tornar a gente uma pessoa melhor? Uma pessoa que não dá lugar para a amargura? E não se esqueça que José tinha tudo humanamente falando. As características pessoais, os eventos, para virar presa de amargura, para virar uma pessoa com um desejo tremendo de vingança. Ele era imediatista, como nós podemos ver já. Ele aprendeu com o exemplo do pai, que foi até se converter um tremendo de um manipulador. Ele tinha tudo. Como é que José atinou essa soberania de Deus, essa consciência de que Deus
fazia e faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade? Talvez essa seja a pergunta que esteja na nossa mente nessa altura. E é importante a gente olhar para as Escrituras, porque quem de nós jamais não teve problema com perdão? Quem de nós não experimentou em vida algum grau de amargura? Primeiramente, José jamais duvidou da soberania de Deus, nem se deixou levar pela bastante provável tentação de questionar o amor de Deus por ele. Eu já afirmei que José conhecia na prática o conteúdo de Romanos 8, 28, né? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ele sabia, por experiência, que nenhum dos planos de Deus poderia ser frustrado. Ele tinha provas e mais provas na sua vida. E que Deus não permitiria que nada que pudesse atrapalhar o plano dele viesse a acontecer na vida de José. Essa crença que olha para o fim das coisas, que não se detém nas circunstâncias imediatas, nos detalhes de meio de percurso, certamente fez toda a diferença para que a amargura não fosse acalentada no coração de José e que o perdão fosse algo decorrente na vida dele. Parece que José adotava uma atitude positiva para com a ofensa, assim, tipo, é Deus que está me provando no seu forno para me dar a têmpera necessária. Então, ele não adotava uma atitude negativa para com o ofensor. O ofensor era mero coadjuvante na situação. José, de alguma forma, ele não queria passar batido por aquela experiência, por aquele aprendizado, como acontece com tantos de nós quando nós somos ofendidos. Eu quero fazer algumas perguntas para você. Como é que você trata dessa questão de soberania de Deus? A gente tem falado muito nisso aqui na igreja. Mas no interior, como é que você olha para... Você tem problemas com Deus soberano? Que não te dá satisfação do que faz? Você é o do tipo que não visivelmente, mas no fundo, quando a coisa fica feia, você cerra o punho no seu interior e você diz para Deus, com que direito o Senhor faz isso? Então, para ser transparente com você, eu lutei muito com isso. Às vezes ainda me sinto um tanto indócil no aceitar o caminho de Deus. E eu quero dizer para você que enquanto você não se dobrar ao Deus soberano, Deus que tem direito de fazer o que bem entende, com e em sua vida, você jamais conseguirá ser uma pessoa perdoadora. A amargura será para você uma infeliz e constante companheira. Mas por ter equacionado bem essa crença no Deus que quer o nosso bem, que sabe o que faz enquanto não tem obrigação nenhuma de nos dar satisfação do que faz, José seguiu tranquilo o seu caminho de perdão. Veja que cena mais portentosa de quem repousava tranquilo na soberania de Deus. Pule para o capítulo 50, versículo 15. Isso aqui já bem mais tarde. O pai já havia morrido. E vocês sabem, eu já partilhei com vocês que era costume naquela época, quando um irmão queria se vingar do outro, ele esperava o pai morrer. Ele não faria nada enquanto o pai fosse vivo. Agora o pai morre. O que acontece com os irmãos? Eles morrem de medo de José. E eles vão lá contar uma história para José que a gente nem sabe se é verdade. Que a Bíblia não relata essa história. A partir do versículo 15. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e os pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos de Deus, do teu pai. Queridos, eu acho impressionante o poder que a culpa tem.
José já havia abraçado os irmãos, já havia chorado com eles, já havia dito claramente que foi Deus que o enviara na frente, não tinham sido eles. Era Deus que estava no controle, que ele não guardava rancor deles. Mas por causa da culpa que eles ainda carregavam, talvez por não terem lidado com o seu pecado totalmente diante de Deus, apenas terem reconhecido a punição de Deus, mas não terem acertado com Deus. Talvez não terem acertado com o próprio José, dizendo: José, você nos perdoa, verbalizando isso, que a Bíblia não diz que eles fizeram. Por isso eles ainda desconfiavam. Eles projetavam a maldade do seu próprio caráter por um irmão deles que vivia a providência de Deus em cada ato seu. O texto continua. Quando recebeu o recado, José chorou. Gente, essa frase aqui para mim é muito reveladora. Eu penso que José chorou porque ele deve ter pensado: não é possível. Eles viveram esses anos todos com culpa no cartório. Eu partilhei com eles que foi Deus que fez tudo isso, que eu não guardo mágoa, que eu não tenho nenhuma intenção maligna. E eles ainda estão sendo vítimas dessa amargura deles, essa não disposição de pedir perdão, de acertar as coisas. Eles ainda desconfiam de mim, da minha generosidade. Quando nós projetamos para os outros aquilo que está no nosso coração, a propensão para não perdoar, assim como a propensão para pecar e jamais admitir o pecado, a nossa reação só pode ser a de temor do homem. E a Bíblia diz que o temor do homem é o quê? Armadilha. Na prática, Deus não faz parte da nossa parada quando nós estamos vivenciando isso. Hoje, na classe dos homens, nós estamos tratando dessa questão de segurança, certeza de salvação para quem diz ter crido em Cristo, mas a vida não mudou. Situações como essa permanecem a mesma. Não perdoa. Não sabe pedir perdão quando erra. Então agora se cumpre de forma cabal os sonhos de José. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. Cumpriu ou não cumpriu o sonho? Deus cumpre ou não cumpre o que ele promete? Segundo lugar, José recusou-se a ser vingativo e com isso ele impediu que o passado influenciasse o futuro. Em lugar de vingar-se, ele retribuiu o mal com o bem. Agora José dá uma das mais fortes declarações de que ele vivia totalmente à vontade, à sombra da soberania de Deus. Versículos 19 a 21. Não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus. José está dizendo para eles: gente, tem um que tem direito de se vingar. É o Deus Todo-Poderoso. Eu não sou Deus. Eu não vou me aventurar a competir com Ele, a tirar dele aquilo que é da exclusiva atribuição dele. Além de a gente não conseguir perdoar, viver movidos e inseridos na amargura, quando nós não estamos vivendo conscientes da providência de Deus, nós cometemos o grave pecado de querermos tirar das mãos de Deus o direito de vingança. A Bíblia é muito clara que esse direito é só do Senhor. Veja como a crença de José moldou o seu comportamento. Ele continua: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Reparem que José está dizendo para nós que no meio dessa soberania de Deus, nós temos a liberdade de escolher coisas erradas. E quando escolhemos coisas erradas, nós vamos dar conta delas a Deus. Mas ele diz: mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo.
eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Eu não penso que José falou isso gritando com eles. Ele falou em tom de voz muito amorosa. Ele não estava falando como primeiro-ministro. Ele estava falando como irmão. Como irmão que havia perdoado. Como irmão que conhecia a providência de Deus. E se sentia plenamente confortável dentro dela, embora ela de vez em quando traga dores para a nossa vida. Porque Deus sabe que precisa usar essas dores para nós aprendermos certas lições. Quando nós reconhecemos que Deus está operando na nossa vida, mesmo através de circunstâncias difíceis, através de pessoas que nos magoam, e por isso nós perdoamos de fato, aí nós não encontramos dificuldades em obedecer àquela ordem tão clara de Jesus. Façam o bem aos que vos odeiam. É interessante nós notarmos que o retribuir o mal como bem se tornou uma marca na vida de José. Um atestado de que ele não era vingativo. Se você quiser anotar os textos, 42, 25, 43, 22 a 24, 44, 1. Terceiro lugar, José não acalentava mágoas, nem permitia que criassem raízes virando amargura. Eu já falei isso aqui, mas eu quero repetir. Como o Henrique pregou para nós lá em 2 Pedro, a repetição é a chave do aprendizado espiritual. Mágoa, e você poderia botar ressentimento como sinônimo de mágoa, tomada ou acalentada em doses homeopáticas, vira amargura. Tem uma situação que você não lida com ela, aí vem uma segunda situação que você não lida com ela, aí vem uma terceira situação que você não lida com ela. Sabe o que vai acontecer? Vai virar amargura. Agora eu pergunto para você, isso só acontece no meio de irmãos que tentaram me matar? Ou isso pode acontecer no meu convívio diário com a Jussara, como marido e mulher? Pode. E se a gente não cuida, acontece. Se a gente não vive na dependência de Deus, acontece. A maior prova de que José lidou corretamente com as feridas está no nome que ele deu aos filhos dele. Capítulo 41, versículos 50 a 52. Nós já vimos isso, mas vale a pena a gente voltar aqui. Manassés, Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento. É o significado do nome Manassés. E Efraim, Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. Agora, a gente tem a mania de dizer que a ordem dos fatores não altera o produto, né? A ordem dos tratores não altera o viaduto. Aqui altera. Aqui altera. Porque o primeiro filho se chamou Manassés, ele não se chamou Efraim. Ele primeiro tinha que perdoar, tinha que esquecer, para depois Efraim se tornar próspero. Enquanto eu não lido com o perdão, enquanto eu não trato de coisas pendentes na minha vida, mas principalmente enquanto eu não perdoo, não há como eu me tornar frutífero. Essa é a lição que a gente tem daqui. Agora você diz, mas vem cá, como é que eu vou esquecer de certas coisas da minha vida? Como é que eu posso ser acometido daquela santa amnésia lá que o copeiro foi acometido? Deus, eu não aprendi isso ainda. É disso que Deus está falando? Perdoar é isso? Não, nunca foi. Quando Deus usa essa expressão de que Ele se esquece, não é que Deus não lembra mais no sentido de não ter memória da coisa. Ele não cobra mais, Ele não leva em conta mais. Saiu do nosso atestado de dívida para com Ele. E é isso que tem a acontecer conosco quando nós perdoamos. Nós temos que ser parecidos com Jesus nesse sentido de que quando nós lembramos, o evento não desperta em nós mais animosidade. Deus me deu uma prova muito forte disso. Um negócio, uma compra de um terreno
Não sei se eu já contei isso para vocês, eu nunca vou lembrar se contei, mas aí se já contei, a repetição só reforça. A pessoa que ia me vender esse terreno, ela fixou um preço, ela não quis sinal, ela era muito amiga da minha mãe. E quando eu levantei o financiamento, cheguei com o cheque para dar para ela, ela dobrou o preço. Disse, não, está bem assim, tal. Claro que eu não comprei metade do terreno. Aí eu acabei fazendo outros pequenos negócios, e com o passar do tempo, aquele dinheiro como que escorreu por entre os dedos. E eu passei 15 anos pagando aquele financiamento. E quantas não foram as vezes que eu orei a Deus, dizendo, Deus me livra disso. Faz um milagre, tira dessa situação. Um dia uma pessoa querida, que me ama, com compromisso, me confrontou. E disse, você ainda não perdoou. Está escrito na tua testa. E naquele dia eu voltei para casa, isso aconteceu num grupo pequeno. Eu gosto de grupo pequeno por causa disso, né? A gente tem essa intimidade de chegar um para o outro e olhar olho no olho e falar. Eu cheguei em casa, eu reconheci diante de Deus que não havia perdoado, eu orei a Deus, dizendo que mesmo contra as minhas emoções, que não queriam perdoar, eu ia ser hipócrita com as minhas emoções e eu ia obedecer à palavra de Deus. Eu perdoei. E é interessante que Deus removeu aquele sentimento de animosidade do meu coração instantaneamente. Eu não vou dizer que isso é regra, mas naquela circunstância aconteceu comigo. Tanto que quando eu lembrava da pessoa, não tinha nenhum sentimento. Um dia eu a encontrei num jantar, e quando eu a vi, eu lembro daquela cena que a gente vê no desenho animado, né? O diabinho e o anjinho aqui. Não. E aí, agora? Não tem talvez, está perdoada. E eu fui lá e dei um abraço nela. E eu dei um abraço nela, baixinha. Ela ficou com os braços assim, sem saber o que fazer. Porque eu imagino que ela também tinha problemas com aquilo que tinha acontecido. E quando ela viu que eu não tinha mais nada de problema, aí ela teve a liberdade de me abraçar. E foi interessante como é que Deus não permitiu que Satanás tivesse gancho a partir do momento que eu disse para Deus, está perdoada. Agora, você não esquece, eu repito, não alimente essa ilusão de que perdoar é esquecer nesse sentido de não lembrar mais na sua memória. Mas você não leva mais em conta. E eu não estou dizendo para você que vai ser fácil. Houve uma segunda situação, mais intensa do que a primeira. Porque nessa segunda situação, a ferida foi causada por mais de uma pessoa, liderada por uma pessoa, e envolveu tirar minha autoridade espiritual, num ambiente em que eu estava na igreja. E eu apliquei o mesmo princípio, mas demorou muito para sentir essa ferida curada. Eu tive um sinal claro de perdão anos depois, quando eu estava dando um estudo em Aracaju, sobre finanças. E aí na hora de dar um exemplo do que eu estava ensinando, que eu quis dar um exemplo, não tinha nada anotado, olha quem que o Espírito Santo traz à minha mente. Exatamente aquela pessoa que tinha me ofendido. Porque ele tinha tido uma conduta muito bonita com relação a isso. O dia que ele viu que o meu carro estava com 4 pneus carecas, e ele disse, eu estou preocupado. E esse mês Deus me deu um dinheiro que eu não preciso, então faz o seguinte, compra os pneus e está aqui a oferta. Então eu pude usar aquele irmão que me ofendeu como exemplo de quem havia feito uma coisa para me abençoar. Quando eu terminei aquele estudo, eu estava tão emocionado que eu tive que me isolar e ir chorar com Deus. E dizer, Deus, que coisa maravilhosa. Às vezes passam anos e Deus tem que trabalhar a nossa atitude. Agora, eu digo isso tudo pelo seguinte, queridos. Longe de me vangloriar, vocês me conhecem o suficiente. 12 anos atrás, eu estava preso a uma igreja. Eu ministrava dentro de uma igreja. De lá para cá, o
que Deus abriu de portas é impressionante. Eu fico bobo de ver o que Deus tem me dado de oportunidade. Hoje eu rejeito convites porque eu não quero sair mais da igreja do que eu já estou saindo. Só esse ano Deus abriu 2 portas no exterior. Aí Deus me lembra do seguinte: a ordem é, lida com a coisa. Aí eu vou te tornar frutífero. Eu estou falando melhor hoje? Eu estou pregando melhor hoje? Eu não acho que a coisa seja essa. Talvez eu tenha adquirido mais experiência, um pouco mais de conhecimento nesses 12 anos, com certeza. Mas qual a diferença daquela época para hoje? Eu creio que exclusivamente a graça de Deus está agindo. E ela está agindo livremente, porque Deus disse, o meu caminho é esse. Não tem plano B. E quando eu compreendi isso, Deus começou a abrir portas e mais portas. Deus agiu através de adversidade. Alguns de vocês têm acompanhado a minha trajetória de lá para cá. Mas hoje, quando eu me levanto, não sento, para estar aqui diante de vocês, dominicalmente, não tem alegria maior no meu coração do que abrir a palavra de Deus e partilhar. Eu estava diante de 250 homens lá em Feira de Santana. O organizador do seminário estava um tanto frustrado pelo número de pessoas, ele esperava. E ele me disse, eu estou triste e tal, e você? Eu falei, não, querido. Dominicalmente são 30, 40 pessoas, mas gente que quer ouvir a palavra de Deus. Não tem alegria maior. Não tem frutificar melhor. Não é número, é qualidade. E Deus tem me levado para lugares que, coincidentemente, eu vejo pessoas assim, me fala que eu quero aprender da palavra. Eu confesso a vocês que eu não gosto de estar num ambiente que tem 2, 3 mil pessoas, mas está todo mundo olhando para o relógio. Não gosto disso. Eu não troco o número pela qualidade dos ouvintes, pelo desejo de crescer na palavra. Nós precisamos encerrar, gente. A gente começa a se entusiasmar aqui e a coisa vai embora. Como é que a gente conclui? Eu penso que o segredo de José, nesse aspecto, quando ele estava com a faca e o queijo na mão, era, não tem espaço para faca e queijo. Não fazem parte do meu cardápio. Porque eu creio no Deus da providência. O Deus que tem abençoado a minha vida. Tenho passado por dificuldades sim, mas Ele me conformou mais à imagem de Jesus. E hoje olha o que eu estou podendo fazer por tanta gente. Por ter essa mentalidade. Ele conseguiu ter essa visão sadia. E 4.000 anos atrás, enxergar um Deus que na sua soberania, na sua sabedoria, no seu amor, sabe o que faz na nossa vida. Nada foge ao controle dele. Nada deixa de ser para a glória dele. E ao mesmo tempo, nada deixa de ser para o seu bem e para o meu bem. Curve a sua cabeça em oração. Deixa o Espírito de Deus falar para você com essa questão de perdão. Eu não vou nem sugerir situações. Eu vou deixar Deus falar, o Espírito falar. Talvez situações somente em que você tenha que perdoar ou situações que você tenha que pedir perdão. Deixa o Espírito falar. Ore silenciosamente.
Senhor Jesus, essa questão de perdão é uma questão que a gente aprende, mas pela nossa carne a gente desaprende tão rápido. Nós precisamos da Tua graça na nossa vida. Nós reconhecemos a nossa dependência do Teu Espírito, atuando no nosso ser, arrancando de nós aquela independência que quer ressuscitar, para que Ele coloque cada vez mais uma dependência total do Senhor, da Tua palavra, do Teu agir na nossa vida. Nós Te agradecemos, ó Pai, porque nós temos a convicção de que a Tua graça é melhor que a vida mesmo. E nós queremos a cada dia que passa, Pai, sermos tocados pelo Senhor. Nós queremos que nesses momentos de ceia que nós vamos ter agora, o Senhor trabalhe no nosso coração, para que nós possamos participar, estribados, fiados no perdão que Jesus nos deu lá no Calvário. Nenhum de nós, ó Pai, tem condições em si mesmo de comparecer diante do Senhor, por sermos pecadores e por Senhor ser Deus santo, completamente separado do pecado. Mas, ó Pai, ajuda-nos a nesse momento que estamos falando de perdão, de perdoar, a estarmos lembrando da intensidade da obra que Jesus fez lá na cruz e de todos os recursos que brotam da cruz para nós deles lançarmos mão a cada situação que surge, ó Pai, porque nós dependemos do Senhor. Nós oramos agradecidos por Cristo Jesus. Amém.